Bom dia para quem está chegando agora. Eu sou Marília, voluntária da Calanto. E esse é mais um bate-papo adotivo que está começando. Sejam todos bem-vindos. Antes de chamar as convidadas de hoje, tenho alguns lembretes para quem está participando aqui conosco ao vivo pelo Facebook, tá, gente? Os lembretes de sempre. Quem está aqui toda a vida já conhece, mas não custa nada lembrar, já que a gente só se encontra uma vez no mês, né? Sejam bem-vindos, bom dia. Primeiro é que a gente vai deixar o link do formulário de presença aqui nos comentários do Facebook. Então, basta clicar para encher o nome e enviar, que tá tudo certo. Para quem está no processo de habilitação, tá? Esse formulário. Segundo, é que a sua participação é essencial e que a gente precisa que você mande suas perguntas aqui nos comentários, ou então deixe sua opinião, conte sua história para a gente, e aí a gente vai interagindo aqui no decorrer do bate-papo, certo? E por fim, mas não menos importante, não deixe de curtir, compartilhar essa live, esse conteúdo, se você acha que é importante para que a gente consiga alcançar mais pessoas com o tema da adoção, certo? E hoje a gente vai falar para quem já está, assim, para todo mundo, mas especialmente para quem já está com os filhos em casa. A gente vai entrar no tema de pós-adoção. Vamos falar do puerpério na adoção. Puerpério, para quem não sabe, é o que a gente chamava antigamente de resguardo, né? Quando as mulheres engravidavam e acabavam de ter o bebê, e aí ficavam de resguardo, pronto. Você adotou, seu filho está em casa, e aí aquele momentozinho assim que ele chega. Então, vamos aqui apresentar nossas convidadas. Hoje temos duas mulheres, duas psicólogas. A Renata Travaim, que já esteve com a gente aqui ano passado. Ela é de Ourinhos, interior de São Paulo, casada com o Vinícius e mãe da Luísa. Luísa é uma bebezinha ainda. Ela é apaixonada por tudo que envolve adoção, apego, relações familiares e é psicóloga formada desde 2006. Agora, o currículo dela envolve algo em inglês, então ela é Practitioner TBRE. Depois ela explica isso pelo Karen Purvis Institute of Child Development, no Texas, Estados Unidos. Ela aprofunda seus conhecimentos a respeito de trauma e das ferramentas que promovem a cura e a melhora dos comportamentos, além de estudar a fundo o luto e os processos de formação e rompimentos de vínculos. Presta consultoria e acompanhamento pré e pós-adoção, visando facilitar o processo de aproximação e adaptação entre as crianças, adolescentes e suas famílias, construindo fortalecimento de vínculos seguros e fortes. Atuou como voluntária na Casa Arco-Íris, em Ourinhos, São Paulo, com o projeto Cuidando de Quem Cuida, onde ministrou capacitação e treinamento e oferecia espaço de escuta às educadoras do abrigo. Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder falar com vocês. Eu espero que eu tenha falado certo a parte em inglês. Sim, sim. E para completar aqui a nossa roda de conversa, a Vanessa Castro, que ela é bem conhecida também por quem já acompanha aqui a Calanto, que ela é a nossa psicóloga. Psicóloga desde 2009 pela Unifor, ela é especialista em neuropsicologia pela Unicristos. Tem formação em análise do comportamento e terapia EMDR. Há 11 anos, atua na área clínica com adolescentes, adultos e idosos. É voluntária no nosso grupo desde 2016. Vanessa, bem-vinda, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Gente, só explicando para quem está aqui pela primeira vez e relembrando aqui para as nossas convidadas que a dinâmica do encontro é uma dinâmica bem fluida. Então, o pessoal vai fazer as perguntas aqui no chat e aí, enquanto a Renata fala, Vanessa, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, só me sinaliza para poder me situar, mas vocês podem, é uma conversa mesmo, como o nome já diz, então, Renata, se você quiser
começar, vou passar a palavra para você, para a gente introduzir o tema, né, de puerpério. O que é o puerpério, quanto tempo, onde é que ele começa, ele termina, como é que é, já que é um pós-adoção, e aí o filho fica lá, enfim, como é que é, por que a gente, vamos dizer, define esse período pequenininho? Marília, eu adoro falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é importantíssimo. E não só para as famílias que já estão com as crianças, mas para as famílias que vão receber as crianças. Porque eu acho que o momento da gente se preparar para o puerpério é antes. Porque na hora que ele está acontecendo, é uma loucura tão surreal que a gente não dá conta de estudar, de entender o processo. A gente está vivendo aquilo. Então, é muito legal que a gente possa pensar e refletir sobre isso antes. E o puerpério, gente, ele é o que marca a chegada dos filhos. E todas as mudanças geram adaptações. Isso é normal. E aí, você quer uma mudança maior do que a chegada dos filhos? Transforma por completo. Eu não sei se vocês são mães. Ainda não? Bom, eu tô vivendo isso na pele. Acho que é por isso que eu tô tão apaixonada por esse tema também, né? Eu tô, assim... eu falo que é o começo do fim, sabe? Acho que eu tô começando a sair do meu puerpério. Mas é uma loucura. E então, já que esse puerpério marca a chegada dos filhos, é natural que exista um puerpério adotivo. Só que não é tão óbvio assim. Essa semana, por causa do nosso bate-papo, eu fiz uma enquete no meu Instagram e 40% das pessoas não sabia que existia puerpério adotivo, gente. Então, olha só a importância da gente falar sobre isso. Porque daí o que acontece? A hora que essa família recebe a criança e ela fica perdida, angustiada, com aquele monte de sentimentos ambivalentes, porque hora você tá feliz, hora você tá desesperado, hora você tá super grato, hora você acha que você enlouqueceu, por que você foi inventar isso, né? A família não entende o que tá acontecendo, tá? E aí é muito mais difícil, porque você se sente inadequado, você acha que o problema é com você não busca ajuda, porque daí se o problema é com você, né? Como é que você vai falar para os outros que você tá ficando doida? Então, a gente precisa pensar sobre isso antes, para ajudar essas famílias a entenderem que é um processo natural, esperado, que ele vai acontecer e que em algum momento ele vai passar. Porque o que acontece? A gente associa muito o puerpério às questões biológicas, né? Como a Marília falou no começo, é a fase do resguardo. Então, é aquele período pós-parto que a mulher precisa se restabelecer fisicamente, né? O corpo dela precisa se reorganizar, os hormônios precisam se equilibrar. Só que o puerpério não fala só de mudanças físicas. A gente precisa reorganizar o todo. Então, a gente está falando de uma reorganização das relações, dos papéis, da rotina. E tudo isso existe na adoção. A gente só não tem a parte hormonal, que sim tem o seu peso, é bastante complexo de lidar, mas não é só isso. A gente tem muitas outras questões que a gente precisa olhar para conseguir passar por esse momento de uma maneira mais leve, porque é difícil, gente, vai ser. Sempre, não tem como, tá? Por conta de todas essas mudanças. A rotina vira de ponta cabeça. Se você recebeu mais de uma criança, fica tudo potencializado, porque você imagina só, se você recebe um bebê ou uma criança, você já tem que se reorganizar por completo. Imagina 2, 3. Né? Então, assim, a sua relação então, com o seu companheiro, com a sua companheira, muda completamente. Né? O seu papel de mãe, onde você vai encaixar esse papel? Porque aí você é mãe, mas você também é profissional, você é esposa, você é dona de casa, você é filha, você é amiga, né? Fica tudo para depois, por um tempo, porque você está vivendo esse papel de mãe, inicialmente. Uhum. E tudo bem, ele vai se sobrepor a todos os outros, mas você precisa entender que isso faz parte. Né? E depois, ao longo do tempo, ir resgatando os outros. Mas como é que você vai equilibrar tudo isso? Então, é uma fase, gente, que é loucura total. Né? E eu acho que é legal da gente falar justamente por isso. Porque, assim, por mais que a gente se prepare, a hora que a gente está vivendo é bem diferente, né? Eu falo que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A hora que você está lá no vamos ver, a coisa pega mesmo.
Mas pelo menos você respira e você fala, tá tudo certo. É isso mesmo. Estou vivendo o puerpério. E agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Como é que eu vou dar conta? Porque eu tenho que passar. É uma fase que precisa ser passada, né? Vivida. É uma fase de reorganização psíquica, né? Na verdade, inclusive a associação que eu fiz no começo para facilitar o entendimento do termo, eu acho que é totalmente equivocada, né? Que é o período de resguardo é mais relacionado às questões hormonais. E aí você entrou em outros campos aí que realmente estão presentes e que não tem nem como a pessoa saber como vai ser, porque você só sabe quando está vivendo, né? Que Sim. quando a criança chega, da teoria é uma coisa. Mas, na verdade, na realidade, na prática é outra. Você quer falar, Vanessa? Complementar, né, o que a Renata falou. Sim. É exatamente isso, né, que ela disse. A gente ter consciência do que vai acontecer antes nos dá a possibilidade da gente se preparar melhor para o que vem, né? Não necessariamente a gente já vai saber tudo que a gente tem que fazer, até porque a gente tem que contar com os imprevisíveis, né? Que surgem e você, poxa, eu não tinha pensado nisso, ninguém me avisou sobre isso. E só que quando a gente parte do zero, é mais difícil, né? A gente conseguir ter uma luz no fim do túnel. Mas quando a gente já tem ideia de quais os caminhos são possíveis, na hora do desespero, porque essa é a palavra, né? Na hora que está tudo ali desandando, porque você estava acostumado com um ritmo de vida. E agora o seu ritmo mudou freneticamente, porque criança é criança, né? Criança não fica parada. Então, quando esse ritmo muda, né, eu tenho que ter um pouco de consciência de por onde eu posso começar. Porque se eu não tiver nem esse iniciozinho de por onde eu posso começar, a chance, né, a primeira, né, ideia ser a desistência vai ser gigantesca, né, e principalmente, entrando já aí por outro viés, né, que a gente vem de uma sociedade onde se cultua muito o mito da maternidade perfeita, né, onde as mulheres acham que elas têm que dar conta de tudo, né, além do filho, da casa, do trabalho, de tudo, né, da saúde, do marido, enfim. E isso não é real, né, isso não é real. Então, assim, desconstruir, né, essa ideia de que vai ser tudo perfeito é um ponto inicial muito importante, né, onde esses desafios eles vão acontecer. E é isso, né, que cada mãe, cada pai tem que ter noção, porque os pais também passam por essa transformação. Já ia perguntar sobre isso. Eles estão envolvidos nisso, né? Com a chegada do filho, nada mais será como antes. A vida do casal não vai ser como antes, se forem duas mulheres, se forem dois homens, se for um casal, né, heteroafetivo, se for um pai solo, uma mãe solo, nada vai ser como antes. Então, essa dinâmica familiar, que antes eram de duas pessoas ou só de uma, vai mudar completamente. Aqueles horários que já eram todos organizadinhos, né, aquelas atividades que eu já tinha, né, a Renata rindo aí, que ela sabe que né, todas as minhas atividades bem organizadas, bem estruturadas, vai por água abaixo, né? Por quê? Porque agora eu tenho que viver em função, né, da rotina de uma criança, independente da idade que ela chegue, né? Pode chegar bebê, pode chegar um pouquinho maiorzinho ali dos 4, 5 anos, e pode chegar maior, 9, 10, 12 anos, e ela tem uma rotina, né? Tem que estudar, tem que se alimentar bem, né? Tem a hora do banho. Então, todas essas atividades, o filho, ele não vai ter consciência, agora eu vou tomar meu banho. Não, né? O pai, a mãe, os pais, as mães vão ter que estar ali, né? Orientando, organizando. Então, o meu tempo não vai ser mais só para mim, né? O meu tempo vai ter que se dividir entre outra pessoa que está ali, né? Dependendo de mim. Gente, eu queria só entender um pouquinho esse tempo do puerpério. Quanto tempo ele dura? Se ele tem um tempo específico na adoção? Porque a gente sabe que, biologicamente falando, quando o filho né, o parto, ele tem um tempo específico ali.
E quando é com o filho por adoção, como é que a gente sabe que a gente sobreviveu ao puerpério? E aí deu certo, passou melhor. Como é que diferencia isso? E assim também qual a importância de você diferenciar esses períodos, Renata? Ô, Marília, então, essa questão do resguardo, né, dos 40 dias que você trouxe, estão relacionados, então, ao corpo físico, né, que é o tempo que a gente precisa fisicamente para se restabelecer. E antigamente eles achavam que o puerpério realmente durava 40 dias e que depois disso estava tudo bem. E, obviamente, fisicamente está tudo bem, porque depois desses 40 dias, o nosso corpo já começa a se reorganizar. Mas se a gente está trazendo todas essas outras questões, né, uma organização psíquica, como você mesmo, né, citou, a gente precisa entender que esse puerpério não dura só 40 dias. 40 dias é o início. Com 40 dias você não sabe nem o que está acontecendo. Uma vez eu atendi uma família na consultoria, eles tinham recebido acho que era uma pré-adolescente, se não me engano, acho que ela tinha 12 anos, e eles estavam desesperados. E eles falavam assim, faz 3 meses que ela chegou e a gente não conseguiu curtir. Assim, tá um horror. E aí eu comecei a rir, assim, com todo respeito, e eu nem era mãe ainda. Mas eu falei para ela, vamos imaginar que você acabou de parir e tá com um bebê de 3 meses. Como é que você acha que uma mãe de um bebê de 3 meses está? Ela falou, desesperada. Eu falei, exatamente. Não importa a idade que a sua criança chega. Como essa reorganização de tudo é exigida, você vai estar louca, perdida, angustiada, não vai dar para curtir mesmo, porque você tem que reorganizar tudo isso que a gente falou. E aí, hoje, eles entendem que o puerpério dura, em média, 2 anos. Tá? Eu tenho pensado muito nisso, até por conta da minha vivência pessoal, e eu acho que quando a gente consegue começar a conciliar todos esses papéis, quando a gente encaixa o papel de mãe junto com os outros, e é lógico que não tem como, essa questão do equilíbrio, ela é muito errônea, assim, na minha ideia, sabe? Porque a gente nunca vai conseguir estar em equilíbrio. Sim. Tem sempre um papel que vai se sobrepor ao outro. Então, assim, tem uma semana que eu tô com um projeto de trabalho e eu preciso me dedicar muito a isso. E aí, na outra semana, minha filha tá doente, eu preciso me dedicar muito a ela. E aí, na outra semana, eu vou receber visita e eu preciso cuidar da minha casa. Então, assim, não existe um equilíbrio. A balança, ela tá sempre, né, desequilibrada mesmo, porque alguma coisa vai estar exigindo mais de nós. Mas quando a gente consegue, então, encaixar esse papel de mãe junto com os outros papéis, eu acho que é o começo do fim. Tá? E eu acho que, como eu falei lá no início, eu acho que eu tô nesse começo do fim. Eu acho que eu tô me preparando para o fim do meu puerpério. Eu já tô conseguindo assumir alguns compromissos, né? Tô conseguindo entender que a minha filha é capaz de ficar longe de mim por um tempo, que tudo bem se ela, né, não conseguir dormir exatamente às 9, que é o horário da soneca dela, que ela for dormir 9h30, 10 horas, a hora que eu sair daqui. Vai dar uma bagunçada, mas tá tudo bem, porque é isso, né? Hoje eu preciso estar aqui. Então, quando a gente começa a entender que esse papel de mãe, ele cabe na nossa vida, e junto com os outros, porque no início é só ele, tem que ser, né? Tudo precisa ficar para depois, gente, quando a gente se torna mãe, porque o nosso foco é o filho, não tem como. A gente precisa construir essa relação, independente de ser biológico ou de ser via adoção. A gente precisa de intimidade, de contato, de presença. É isso que vai trazer o amor, né? O amor é construído. Então, para a gente construir essa relação, a gente precisa estar ali. Então, o nosso papel de mãe é o que se sobrepõe. Só que ao longo do tempo, a gente precisa ir pensando que, poxa, o meu trabalho é importante para mim, como é que eu vou resgatar isso? O meu casamento, que está, né, abandonado, que tem dia até hoje, que eu acordo e a gente não fala nem bom dia, eu e meu marido. Porque a gente acorda, não, você troca a fralda dela, eu já vou organizando o café, e aí ela tá falando, enfim, é uma doideira. E aí, assim, como é que você resgata, então, esse outro seu papel de esposa? Né? Então, quando você começa a entender todos esses seus papéis e conciliar daquele jeito, né? De novo, não existe perfeição, como a Vanessa falou, é tudo meio no embolado mesmo, você está começando a sair
desse momento. Mas isso é muito individual, gente. Cada um é um. Tem gente que consegue fazer isso com 6 meses. Ah, não, já me organizei, tá? E tá tudo bem. Geralmente, quando já é segunda, terceira, né, gestação e adoção. Mas a primeira é mais bagunçado, né? Porque a gente está vivendo uma coisa nova, então exige muito mais de nós. Mas tem gente que consegue com 6 meses, tem gente que demora 6 anos. Não tem como a gente dizer, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só tem que entender que faz parte do processo e cada um ir olhando para dentro o que é que dá conta de fazer, né? O que é capaz de priorizar nesse momento, né? Eu sempre falo para a gente olhar muito para dentro, sabe? Tipo, o que o seu coração tá mandando? Porque assim, eu me organizei quando eu engravidei para ficar 6 meses por conta da Luísa. E ela vai fazer 1 ano, agora dia 17, e eu ainda não consegui voltar para o trabalho do jeito que eu gostaria, né? Que eu imaginei, porque ela ainda é meu foco. Então, assim, o que é importante para você? Como é que você vai lidar com isso? Independente do que os outros falam, 2 anos é o puerpério. Não, cada um tem o seu. E é lindo de poder viver com toda a intensidade, com tudo que ele traz, à sua maneira. Vanessa, tu quer complementar? Eu tenho já perguntas aqui. Quero tanto minhas quanto do pessoal que está comentando. É isso, né? Bem que a Renata diz. Eu costumo falar com essa história de equilíbrio, né? Que a gente, não só em termos de maternidade, paternidade, mas de vida mesmo. A gente assume muitas funções ao longo da vida. E a gente é como se fosse um malabarista, tendo que, né, dar conta ali dos meus objetos para não deixar nenhum cair. Então, vai ter um que vai estar lá no topo, enquanto tem um que está lá embaixo, e assim a gente vai trocando esses papéis, né, e ao mesmo tempo dando conta de todos. Mas às vezes a gente tem que pedir ajuda, né? E é nesse momento que a gente tem que lembrar que muitas vezes na adoção, né, não há muito o reconhecimento social das emoções, né? Então, vem né, assim, críticas de quem está de fora do processo. Ah, você não inventou de adotar? Então, agora você tem que dar conta, né? Assim como acontece também com a gestação, né? Você não quis ter o filho, agora você se vire. Então, assim, não há muito esse espaço de fala, né? As mulheres, principalmente, né, elas não conseguem dialogar muito sobre isso nas rodas que não são específicas de maternidade, porque há muita crítica, muito julgamento social, né, elas não podem se colocar. Então, assim, a gente precisa criar esses espaços, né, seguros desse diálogo aí sobre essas emoções, que muitas vezes vão oscilar também, né, entre o encantamento, o amor e o desespero, né? Então, isso é muito comum, essa oscilação. E essa oscilação também acontece por parte da criança, né, que não está ali também entendendo, né, o que está acontecendo e fica oscilando. Então, na hora da oscilação da criança, quando ela não está no melhor momento, os pais também acabam se desorganizando, né, e isso precisa ser levado em consideração. Deixa eu só complementar, Marília, o que a Vanessa trouxe. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, que a gente precisa trocar mais, sabe, sobre a realidade do puerpério. Porque vocês já perceberam o tanto que a gente se sente culpada por falar que está cansada? Ou por falar que, tipo, não aguento mais acordar toda a madrugada? Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa ruim da maternidade, que existe, gente, que é difícil, a gente tem que reafirmar que ama os nossos filhos. Então, pode ver, o discurso é sempre esse. Não estou reclamando, mas é que assim, nossa, essa semana tá tão difícil. Ou, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? Mas, eu tô tão cansada. A gente tem sempre que dizer que não, eu amo meu filho, mas, nossa, esses dias, sabe, a gente não tem a liberdade de falar, putz, eu não tô dando conta. Tá muito cansativo, né? Preciso de ajuda. E a gente precisa mesmo. Isso tanto no adotivo quanto no biológico. E mesmo entre os grupos de mães, existe sim muito julgamento. Como se a gente
fosse obrigado a dar conta porque escolheu isso. Não foi você que quis? Agora se vira. Né? Então, não é por aí. Eu acho muito legal a gente poder falar abertamente sobre esse tema e mostrar o tanto que é difícil, gente, porque é muito difícil. Esse processo de reconciliar os papéis, né? O puerpério envolve luto. A gente faz o luto dessa mulher que não tinha filhos, né? A Vanessa citou no início da nossa rotina. A rotina não existe mais. A rotina do casal, a rotina sua. Você não pode mais sair a hora que você quer, você não pode mais fazer o que você bem entende. Não é por aí. Então, você vive um luto de toda essa fase, de toda essa mulher que você era, né? E não é mais. Isso pesa. Isso é pesado, isso é difícil. Então, a gente precisa parar de julgar e se apoiar mais, porque isso faz toda a diferença. Sim. E falando em apoio, e eu acho que justamente a gente acabou entrando na pergunta que eu já ia fazer e que tem a ver com o que o pessoal está perguntando aqui nos comentários, que era algo que eu já estava pensando. A Patrícia Xavier está perguntando se a gente pode falar um pouco sobre o puerpério na adoção para mãe solo, que é a mesma pergunta do Charles. Pais e mães solos sofrem mais pressões sociais nesse período do puerpério da parentalidade adotiva? Fiquei com essa impressão com a minha experiência de adoção. E aí eu pergunto, eu acho que a gente pode entrar com essas duas perguntas na questão, acho que em duas questões que são diferentes, né? Que é da divisão de tarefas em relação à criação do filho, né? Mas no caso, eu acho assim que mais voltando para o pai e mãe solo, mas que envolve todo mundo, seja quem adotou como casal, quem adotou sozinho, a rede de apoio, que são as outras pessoas que fazem parte do desenvolvimento e da educação e da criação dessa criança. Como é que é isso, assim? Porque, assim, a Renata acabou de falar que existe uma culpabilidade muito do pai, da mãe, principalmente da mãe, da mulher, de se sentir cansada, mas a gente precisa de ajuda. Não tem como você fazer sozinho, criar um filho sozinho. Então, será que a gente podia entrar nesse assunto? Como é isso, essa diferenciação para quem adota junto, mas que muitas vezes fica o peso para um dos lados, mesmo estando dividindo aquela responsabilidade com alguém fica sobrecarregado na maioria das vezes é a mulher. E tem a diferença também da mãe e do pai solo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Existe como é? Acho que a minha pergunta ficou confusa, mas vocês entenderam? Não. Quer falar, Vanessa? Acho que você tem mais propriedade porque está passando por isso, mas eu posso falar também. Né? É bem isso, né, Marília? Assim, em todas as nossas funções, de alguma forma, em algum momento a gente se sente sobrecarregado, né? Por isso que, enquanto profissional, a gente tem férias, né? A gente tem final de semana para descansar. Na função materna e paterna, isso não existe. Não tem descanso, né? Não tem folga, não tem fim de semana, não tem férias. E por isso é uma necessidade extrema da gente ter rede de apoio. Porque a rede de apoio é assim, vó, né? Eu posso deixar aqui 2 horinhas para eu poder ir ali, né? Sei lá, ir num salão, ir num cinema, e fazer compras no supermercado de uma forma mais tranquila, para poder voltar para casa e dormir, né? Meia horinha, 1 horinha. Então, assim, é extremamente importante essa rede de apoio, tanto nesse quesito de conseguir ajudar, né, esse momento inicial aí da reorganização, como os momentos, né, onde a pessoa, né, seja a mãe, seja o pai, esteja sobrecarregado. É muito pior quando se adota solo, porque só tem essa pessoa. Aquele casal que mesmo não dá muita, né, bola e etc., mas você consegue, olha só um instantinho enquanto eu vou tomar um banho, né? Você ainda consegue dividir poucas coisas, mas consegue dividir, né? O pai e a mãe solo, não. Então, é uma necessidade extrema de ter uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio familiar, né? Social, de amigos, enfim, de conseguir, né, juntar pessoas, né, de repente até outras mães, outros pais, onde se possa trocar isso. Então, um fim de semana, um filho vai para a casa de um fim de semana vai para a casa de outro, para ir dando essas folgas aí,
né, e conseguirem construir uma continuidade dessas outras funções, né, de não se apagar completamente. E não são só essas funções, né, de casamento, de profissional. Às vezes é uma questão sua também, né, um autocuidado que é necessário. Às vezes a pessoa está precisando olhar para si, né, descansar, né, ter um cuidado ali com a sua saúde, e muitas vezes não tem tempo, né, não tem condições, porque filho exige da gente um olhar 24 horas. Né? Renata, você quer complementar? Eu acho, então, eu quero, sim. Eu quero falar, então, dos dois pontos que você trouxe, né? Com relação ao casal e com relação às mães e os pais solo. Com relação ao casal, eu penso que a melhor coisa é o diálogo. Se possível, antes. Começa a pensar como é que vai ser. Como é que vai ser a hora que os filhos chegarem? Como é que vai ser a nossa rotina? Como é que a gente vai se organizar? Né? Uma coisa que eu acho muito importante para ambos, né, os casos, é a questão da licença maternidade. Eu sei que isso é complexo, tá, gente? Eu, como mãe biológica, não recebi o meu salário maternidade até hoje, tá? Então, assim, eu fico imaginando na questão adotiva, que muitas vezes, né, ainda tem todas essas barreiras de comprovação e da parte jurídica, mas é importante pensar a respeito disso para vocês poderem ficar em casa. E se acharem, né, se encontrarem no meio dessa nova rotina. Mas, assim, o diálogo é sempre muito importante, né, de com quem vai ficar a criança, como é que vai ser? Você vai voltar para o trabalho, não vai? Né? Porque a gente fica muito sobrecarregada hoje porque a gente não tem só a função de mãe, a gente também tem a função profissional. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na minha casa, eu me sinto sobrecarregada, tá? Então, assim, depois que a minha filha nasceu, deu 4 meses, a gente estava no meio da pandemia, ainda tá, né? Mas, assim, ela nasceu todo nesse processo. E eu tinha muito medo de colocar alguém aqui. Mas, quando ela tinha 4 meses, eu não aguentava mais. A nossa vida estava um inferno, porque eu não tinha condição de fazer absolutamente nada. E o meu marido chegava do trabalho, ele tinha que cozinhar, fazer um almoço, lavar a louça, que era o tempo que eu queria que ele ficasse um pouquinho com ela para eu tomar um banho. Né? Então, assim, a gente não estava conseguindo organizar os nossos papéis. Eu falei, não, chega, eu não aguento mais, eu vou precisar de ajuda. A gente contratou uma pessoa. Mesmo assim, gente, o cuidado com a Luísa fica para mim. Mas eu tenho essa flexibilidade do trabalho. Eu trabalho a hora que dá. Eu trabalho à noite, né? O dia que eu não estou muito cansada. Mas vamos supor que você tenha um trabalho fixo, igual o seu marido. Né? E aí, se você fica mais sobrecarregado com as coisas da casa ou do filho, essa balança ela desequilibra. Né? Então, assim, o diálogo sempre. Olha, estou cansada. Olha, eu estou trabalhando tanto quanto você. Né? Quem é que vai ficar com essas funções? Quem é que vai cuidar de comprar fralda? Ou, né, de ir na reunião da escola, de organizar o material, de comprar roupa? Porque, gente, essa questão da carga mental, ela é muito real. E eu vou falar para vocês, eu sempre achei que isso fosse exagero, antes de ter filho. Porque eu tinha minha rotina super bem organizada e eu dava conta de tudo. Só que agora, eu falo isso para o meu marido, eu não acordo mais, eu sou acordada. Então, não importa se eu preciso de mais sono, a Luísa acorda, eu acordo. E aí, eu como e dou comida para ela. Eu escovo meu dente, eu escovo o dente dela. Eu troco ela. Entende? É tudo dobrado, porque ela depende totalmente de mim. E com criança é assim. E aí, como é que vai ser? Né? Como que o outro pode te ajudar? Conversa. Porque também eu acho que a gente tem uma questão, isso é muito da mulher, de querer fazer tudo sozinha, tá? De ser controladora, e eu tenho isso e eu percebo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, né? A gente quer ter o controle da situação, só a gente sabe fazer direito. Então, só eu sei cuidar, só eu sei, né, dar banho certinho, só eu. E aí a gente não dá espaço também para o outro desempenhar o papel dele. E a gente precisa abrir mão disso, né? E achar esse equilíbrio entre os dois. E para mãe e pai solo, a rede de apoio é essencial. É um ponto que a gente não pode deixar de lado. E rede de apoio, gente, pode ser quem? Pode ser o vô, a avó, a escola,
uma babá, um vizinho, alguém que você confie, tá? Para cuidar dessa criança. Só que inicialmente, por que eu falei da licença maternidade? Inicialmente, a rede de apoio, ela precisa ajudar os pais com as questões externas. Então, fazer um supermercado, limpar a casa, levar comida, pagar uma conta, abastecer o carro, coisas assim mais concretas. Quem precisa cuidar da criança no início são os pais, porque precisa do contato, da intimidade, da presença para construir a relação. Então, a rede de apoio, inicialmente, ela vai servir para dar o suporte para essa relação ser construída. Com o tempo, aí sim, olha, agora eu preciso, né, voltar, meu papel de mãe estava aqui em cima, agora ele precisa, né, eu preciso me cuidar, eu preciso voltar para o trabalho, então, ó, vamos acionar aí as pessoas para me ajudarem a cuidar da criança. Mas eu acho importante a gente frisar isso, que a rede de apoio, inicialmente, ela precisa ser para os cuidados externos, né? Quem cuida da criança são os pais, por conta do vínculo. E aí depois a gente vai abrindo e vai deixando mais e vai, né, podendo soltar e, né, contar mais com os outros. Mas eu acho que em ambos os casos, rede de apoio sempre, e na questão do casal, muito diálogo, porque realmente a mãe acaba sendo sobrecarregada, né, com todas essas questões de pensar, até de pensar, até da carga mental, né, que eu trouxe, que é bastante intensa. Uhum. E que na sociedade que a gente vive sempre acaba sobrando para a mulher, né? Sempre. Infelizmente. Sobre isso, inclusive, ainda sobre rede de apoio, só uma coisa que eu lembrei aqui, a Daniele Gondim fez um comentário, mãe e pai solo é dependente dessa rede de apoio para sempre. A Dani é mãe solo. E aí eu lembrei que a rede de apoio dela está dentro do grupo de apoio à adoção, que ela e a Lilica, que é a presidente da Calanto, muitas vezes as meninas, as filhas dela, moraram juntas na instituição de acolhimento antes de serem adotadas, e elas seguiram com essa amizade. Então a rede de apoio se formou a partir dos pais adotivos. E aí, final de semana, uma vai para casa da outra e vice-versa. Então, muitas vezes a rede de apoio na adoção, ela vem daí, da manutenção de vínculos das crianças que moraram juntas ali na instituição. E dentro do GA, né, a gente tem muito isso. Eles não perdem o contato. Antes, quando a gente tinha reunião presencial, os meninos iam, os pais levavam os filhos e aí eles ficavam lá interagindo. Então, assim... Porque eu fiquei pensando muito, mas se a pessoa não tiver rede de apoio em encanto nenhum, de onde vai surgir? Muitas vezes surge do grupo de apoio à adoção. O grupo de apoio também é importante para isso, né? Vou só ler aqui um comentário de uma pessoa que eu não sei se foi contemplada a pergunta dela, a Júlia Bastos, mas ela colocou um comentário bastante grande aqui. Pergunta: atualmente estou gerando fisicamente... tanto fisicamente quanto na fila de adoção por 2 irmãos. Sempre escuto palavras e conselhos desencorajadores. E isso me atinge, afinal foi assim que decidimos construir a nossa família, com todo amor. Sei que a questão é mais complicada, mas penso que se tivesse grávida de trigêmeos, ouviria mais palavras de apoio, que é o que mais precisamos. Gostaria de ouvir de vocês, se possível, alguns conselhos práticos sobre como lidar com essa situação. Acho que eu entendi, ela está grávida, e ela está na fila para irmãos, né? Vocês têm algum... Eu sou incapaz de dizer qualquer coisa. Júlia, o GA está aqui para você, para o que você precisar. Mas, assim, se vocês puderem dar alguma orientação na área psíquica, né, para ela, de como lidar com esses... Que a gente... eu acho que na maternidade todo mundo dá pitaco, né? Todo mundo passa por isso. Então, é inevitável. Acho que ela vai passar. Já está passando, no caso, né? Se vocês puderem fazer algum comentário para a Júlia em específico. Renata. Quer que eu fale? Pode falar. Então, como você falou, né, Marília? Eu acho que a maternidade é alvo de críticas e julgamento o tempo todo e de cobrança, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, nunca tá bom. Então, assim, você tem um filho, as pessoas já estão perguntando quando é que você vai ter o outro, né? Se você não tem, as pessoas estão perguntando quando é que você vai ter.
E eu acho que o plus da adoção é a questão do preconceito, né? Então, eu acho que ela não está sofrendo só de julgamento, mas da questão preconceituosa mesmo das pessoas. Então, se você pode gerar, por que você vai adotar? Você tá doida? Né? Eu acho que ela precisa se fortalecer só, né? Para se blindar para poder lidar com isso. Porque se ela tá certa de que é essa maneira que ela quer construir a família dela, ninguém tem nada a ver com isso. A gente precisa, né, se proteger de comentários que acontecem, gente, o tempo todo, viu? Por isso que eu falo que a gente tem que se proteger, porque se você tá forte o suficiente, se você tá certa do que você quer, você pode até ficar um pouco incomodada, mas você segue no seu caminho, tá? Então, assim, vou trazer para o meu universo. Eu escolhi amamentar a minha filha e eu escutei algumas vezes, inclusive da minha própria mãe, essa menina tá com fome, sabe? A hora que ela chorava, essa menina tá com fome. E eu pensava, não, ela não tá com fome, ela é um bebê, ela tá chorando, ela tem outras questões. Por quê, gente? Porque eu estudei, eu tava certa de que aquilo, né, tava funcionando. Então a gente precisa estar forte o suficiente. Porque aí a hora que o comentário vem, você fala, não vou pegar isso pra mim. Porque eu podia ter falado, nossa, é verdade, ela tá com fome, meu Deus, amanhã eu vou dar fórmula, vou ligar na pediatra, essa menina tá com alguma coisa. A gente se desespera quando a gente não tá fortalecido o suficiente. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? Ter a certeza, então, de que esse é o caminho, se ela tá feliz com as decisões que ela tomou, fica firme, né? É isso mesmo, estuda, se organiza, porque vai dar certo, vai ser ótimo. Não tem como dar errado, entendeu? E se blindar desses comentários que machucam sim, né? Que dão às vezes aquela pontadinha, você fala, será? Né? Mas se você se volta e fala, não, peraí, isso não é meu, né? Isso não foi o que eu escolhi, você consegue seguir. Eu acho que mais ou menos pegando o gancho, aí eu vou perguntar para a Vanessa sobre isso. Não, é sobre outro assunto, na verdade. Eu queria entrar na parte da preparação dos pais para isso, que tem muitos pretendentes, por exemplo, que participam daquele curso preparatório obrigatório do fórum e acham que ali, tudo bem, está suficiente. E aí, quais são os tipos qual seria a preparação ideal para a maternidade, se é que existe uma preparação ideal, ou sei lá, como esses pais, esses pretendentes poderiam se estruturar melhor para quando o filho chegasse, que a Renata, desculpa, pontuou várias vezes que a pessoa tem que se preparar antes, tem que ser antes, desde o começo falando isso, mas por que tem essa resistência que os pretendentes acham que não é necessário participar dos grupos de apoio à adoção, das leituras, das discussões de tema, e que acham que a preparação do fórum, um encontro uma vez é suficiente e está tudo certo para ser pai? Vanessa. Essa é uma luta grande, né, da gente. Eu participo, né, do curso de preparação de pretendentes do fórum, e eu sempre começo dizendo que ali é o pontapé inicial de preparação deles, que é ali onde eles vão receber uma enxurrada de informações super importantes, que eles vão ficar super confusos, porque são muitas informações ao mesmo tempo, mas que ali é para eles entenderem que tem que haver uma preparação contínua, né? E eu percebo que a maioria das pessoas que ou já têm filhos ou que trabalham com crianças, né, são as pessoas mais resistentes a essa preparação, geralmente, né, não generalizando. Por quê? Porque acham que já conhecem os caminhos necessários para, né, se educar um filho, se criar um filho. E, infelizmente, isso não é, né, aplicável, né, quando um filho chega para adoção. Porque quando um filho chega para adoção, ele chega com várias questões que um filho por gestação não chega, não tem, né? Então, há necessidade, sim, de uma preparação especial para a gente entender
né? Que questões são essas? Como que eu posso me portar diante, né, da complexidade que é uma criança que passou muitas vezes por rejeição, ou maus tratos, ou alguma violência, e tem traumas, né? A criança, ela vem com traumas. E aí, quando a criança está lá dentro de casa, oscilando, né, entre o afeto, a afetuosidade ali, super amorosa, e a agressividade, né, diante de alguma frustração, então eu escuto muito fala de pais que dizem assim, essa criança não pode ouvir um não. Quando eu dou um não, o mundo acaba. Né? Ele não pode ser frustrado de forma alguma, que é um show, né? Quer voltar para o abrigo, diz que eu não sou mãe, diz que eu não sou pai. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, porque a criança tem ali algumas feridas que precisam, né, de um cuidado maior, e eu preciso entender de onde vem essa agressividade. E esse é um desafio muito grande para os pais, né, por adoção, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem elementos necessários, né, suficientes da história dessa criança, né? Então, é um desafio gigantesco isso. Então, essa preparação, ela se dá muito, né, por outros pais, né, que lidam com isso todo dia. Então, é muito importante a gente se envolver num grupo de pós-adoção para que a gente possa ir entendendo, compreendendo que manifestações são essas dessa criança, por que ela está reagindo dessa forma nesse momento, né? Outro dia eu li um relato de uma mãe que assim, minha filha não aceita o toque, não aceita quem toca, ela está em vinculação, está em início de vinculação, ela não aceita ser tocada, ela não quer, né? E aí a gente precisa entender que daí vem alguma questão que essa criança viveu, e a gente tem que respeitar, tem que entender que tem que respeitar. Senão, o que é que eu vou fazer? Vou forçar. Então, se eu não tiver essa consciência antes, essa preparação de entender que ali tem algo, né, que eu posso estar ultrapassando um limite daquela criança, de algo que ela já sofreu, eu vou forçar. E na hora que eu forçar, essa vinculação vai por água abaixo, né? Essa criança vai se fechar. E eu não aconselho a gente entrar numa briga com a criança, né, que já sofreu, que tem traumas, porque ela vai ganhar essa briga. Uhum. Né? Ela vai se armar com tudo que ela tem, né, para se defender, e ela geralmente vai ganhar, né, essa briga. Então, essa preparação ela é contínua. Ela é através de livros, a gente precisa ler muito, a gente precisa entender sobre desenvolvimento infantil, para entender até que ponto isso é natural daquela idade, né, do desenvolvimento infantil mesmo, de algo que a gente passa, todo mundo passa, né, até que ponto isso é algo da adoção, né, não da adoção, da história de vida dela, né, e até que ponto isso é algo meu. Porque eu, enquanto pai, enquanto mãe, também tenho minhas questões. Porque antes de eu ser pai ou ser mãe, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa com uma história que sofria aí algumas coisas ao longo da minha história, que tem uma relação X ou Y com meus pais, e até que ponto essa relação, né, de filha, está interferindo na minha maternidade e na minha paternidade. Né? Ou as minhas expectativas, né, que não foram bem ajustadas ali no início, porque eu frequentei o curso e nunca mais quis saber desse tema. Esqueci até que estava na fila. Quando eu vi, eu fui chamada. Eu já escutei relato assim, né? Esqueci, fui viver minha vida, né? E aí, fui vinculada a uma criança de 2 anos, quase 3. E aí, a pessoa me perguntou, o que é que eu faço quando eu chegar lá? Eu disse, como assim? Como não entendi a sua pergunta. Uma pessoa que, né, saiu desse mundo, né, não quis enfrentar, na verdade, né, essa preparação, e na hora H não sabia o que fazer, né, e aí, de fato, ela não continuou essa vinculação, né, porque ela não tinha noção do que ela ia fazer quando chegasse lá no acolhimento para visitar a criança pela primeira vez, né, então, é construção, é construir esse conhecimento sobre as possibilidades do que pode acontecer.
Pode ser que aconteça uma coisa que você nunca ouviu falar, mas pode ser que aconteça coisas que você já ouviu e você vai estar mais preparado. Então, ajustar expectativas é super importante. O que eu espero dessa adoção? Por que eu quero adotar, né? Compreender o desenvolvimento, né, infantil, o que essa criança, né, pode oferecer, o que essa criança pode apresentar de características, né, quais são as ferramentas que eu tenho disponível, e aí o acompanhamento num grupo de apoio à adoção é imprescindível, porque quem mais entende de adoção no país, né, é quem está dentro de um grupo de apoio à adoção, são pessoas que resolvem estudar isso, porque nas universidades, enquanto profissionais, a gente não tem nenhum estudo sobre isso. Tudo que a gente sabe, né, Renata? A gente estudou fora, a gente foi atrás, a gente buscou estudar, né? E vocês vão se deparar com vários profissionais de várias, né, categorias que não têm ideia do que é adoção. Então, vocês vão atrás de um advogado que não sabe, acha que é algo muito simples. Vamos aqui, por aqui, vamos aqui. E não é, né? Um assistente social que muitas vezes nunca teve acesso a essa demanda, né? E que, né, não vai saber direito como encaminhar. E psicólogos também, que não fazem a menor ideia, que tem uma ideia do senso comum. Uhum. Que a maternidade por via adotiva é igual à maternidade, né, por via gestacional. Então, a gente precisa, sim, né, estar dentro desses grupos, né, além de ver vídeos, ler livros, né, e estar se preparando também emocionalmente. Eu sempre digo isso. Se você não se preparar emocionalmente, estiver bem com você mesmo, possivelmente, né, isso vai interferir na hora que a criança chegar, porque não vai dar tempo de você se reorganizar emocionalmente diante da quantidade de situações que vão surgir. Com certeza. Renata, você quer complementar? Eu acho que essa questão da resistência à preparação vem muito de acordo com o que a Vanessa falou, com essa questão de que criar filho é instintivo, né? Que todo mundo sabe o que fazer. E aí, se eu já tenho contato com os meus alunos, se eu já tive um sobrinho, eu já sei o que fazer. Mas as crianças que vieram do acolhimento, elas sofreram traumas complexos, elas estão vivendo um luto profundo por conta da quebra de vinculação com os amigos, com as cuidadoras do acolhimento. Então, assim, são questões muito específicas, e se a gente não tem ideia de que isso está acontecendo, é um fator de risco para devolução. Por isso que a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o que é que a gente pode vir a enfrentar. E eu sempre falo que a informação que a gente tem, como eu disse antes, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente estuda, na hora do vamos ver, realmente é tudo muito complexo, as coisas saem um pouco do controle. Mas qual é o ponto principal? Se eu sei o rumo que eu tenho que tomar, por mais que eu desvie um pouco, por mais que eu me perca, eu falo, opa, é lá que eu tenho que ir, tá? E aí você sabe como voltar para esse trilho. Porque se você não tem um rumo, se você não tem um direcionamento, se você não sabe nem o que está acontecendo, nem o que você pode esperar desse momento, dos desafios, você não vai dar conta de lidar. Então, a informação, a preparação, ela é muito importante para isso, para trazer para você todas as possibilidades, dificuldades que você vai enfrentar, porque né? Pode ser que você não enfrente todas, mas os desafios existem em todos os tipos de maternidade, na biológica, na adotiva, que cada um tem as suas especificidades, por isso que a gente precisa se preparar, estudar, trocar experiência. Isso é essencial. Muito bom. Eu vou ler aqui só um depoimento do Eric Farias, que ele diz que é casado com uma pessoa do mesmo sexo há 16 anos, e eu vi muitos comentários negativos a respeito de adoção, inclusive que eu estaria fazendo uma tremenda burrice, mas eu nunca deixei que esses comentários atingissem meus pensamentos e deseja muito ser pai. É o que você falou sobre a questão de se blindar, de se proteger, de se preparar sobre isso, né, Renata? Sobre as decisões que a gente toma nas nossas vidas. E a maternidade, Marília, só para complementar. Sim. O maternar, ele não tem sexo, gente.
a maternidade é uma função, então qualquer um pode exercer. Não importa se você é homem ou mulher. Isso a gente precisa também ter em mente, sabe? O maternar, o cuidar, o se doar, se dedicar, não importa se você é homem ou mulher. Você vai dar conta, tá? E assim, eu tenho vários casais homossexuais, inclusive na consultoria, e que fazem vínculos maravilhosos com os filhos, tá? Por conta disso. Maternar, cuidar, não tem sexo. É uma questão de responsabilidade de escolha, né? Uhum. Gente, eu achei muito legal o bate-papo, sério. E a gente já tá aqui chegando no fim. Muito obrigada mesmo. Acho que foi bem esclarecedor. E é isso, assim, os temas a gente nunca consegue, né, finalizar. Sempre tem muita coisa para falar. É só 1 hora, mas eu acho que nessa 1 hora a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, tá? E eu queria só lembrar para quem está aqui participando e para quem vai ver esse vídeo depois, que a live vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Se você acha que é importante esse tema, é importante, gente, por favor. Compartilhem, divulguem, para que a gente consiga difundir a causa da adoção e essas questões intrínsecas ao cuidado e à criação dos filhos para mais pessoas, que é muito necessário. Só ler alguns comentários aqui antes de encerrar. Muito importante a preparação antes. Se eu não tivesse participado dos cursos e live, agora eu não estaria entendendo vários comportamentos que minha filha, que chegou há 2 semanas, tem se comportado. Lembro dos exemplos que eu vi. Esse é um depoimento da Cleide. Pois é isso, gente. Mário Fernandes diz: eu e meu esposo adotamos e foi a melhor decisão das nossas vidas. A Luciana Vasconcelos, muito obrigada por cada orientação, gente. E é isso, pessoal. O grupo de apoio está aberto para isso, como o nome já diz. É um apoio, então se apoiem nos grupos, certo? Tem vários espalhados pelo país todo, e aqui em Fortaleza existe a Calanco Fortaleza e a Rede Adotiva, que tem orientações, grupos específicos, subgrupos voltados para o tema do pós-adoção especificamente. Renata, Vanessa, se vocês quiserem falar agora, Renata caiu, deixar algum recado para o pessoal final, Vanessa. Certo. Se eu puder dizer algo, né, assim, de positivo, né, que é um tema denso, é um tema que a gente fala mais sobre os desafios, mas que, para além dos desafios, né, essa fase é uma fase onde a gente pode aprender novas habilidades, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, é uma fase onde você desenvolve novas habilidades, onde você pode acionar a sua criatividade, a sua capacidade de resiliência, né? Então, é uma fase onde aquela pessoa que antes era só uma mulher ou só um homem, né, que se transformou em mãe, que se transformou em pai, se transforma. A alma dessa pessoa se transforma. Ela aprende a ser uma pessoa geralmente melhor, porque ela está se doando ao outro, né, e ela vai desenvolver uma série de novas habilidades que antes nem passou pela cabeça que poderia, né, dar conta, né, de fazer, e isso né, a maternidade, a paternidade. Renata, umas palavras finais aqui para o pessoal. Ai, gente, eu quero agradecer o convite, primeiramente. É sempre ótimo bater papo com vocês. E quero encorajar esses pais que ainda não receberam seus filhos, que a maternidade é a coisa mais maravilhosa da vida, tá? Tem seus desafios, sim. É cansativo, sim. A gente precisa falar sobre isso, mas vale muito a pena, tá? Então é isso. Se preparem, contem com um grupo de apoio, estudem, falem sobre isso, sonhem com esse momento. E é isso. E sigam, que vai ser ótimo. Tá, Joia. Obrigada, gente. E até mês que vem a gente tem outro bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.